Olá, sejam todos bem-vindos ao FMPcast. No mês da mulher, vamos falar do seguinte tema: mulheres, cidade e cidadania. Temos duas entrevistadas hoje, a professora Betânia Alfonsin, que é professora dos cursos de graduação, de mestrado, é doutora em Planejamento Urbano e Regional e também diretora de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico e também coordenadora do curso de especialização em Direito Ambiental e Urbanístico. Profa, bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Bem bacana a iniciativa da escola de debater esse tema no mês da mulher. E nós temos aqui também a doutora Márcia Soares, que é advogada de Direitos Humanos e diretora executiva da Temis Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, que bom estar aqui com vocês. Betânia, um prazer estar mais uma vez contigo. Professora Betânia, minha amiga de longa data, uma pessoa que eu admiro muito. Doutora, explica para a gente, antes de nós começarmos, o que é a Temis. A Temis é uma organização da sociedade civil que foi fundada 30 anos atrás, né? Nós éramos um grupo de feministas, ativistas e advogadas ou ingressando na carreira jurídica. E nós, quando fundamos a Temis, partimos de um pressuposto que a gente há muito tempo vem trabalhando, que é o fato de que as mulheres são desiguais socialmente, especialmente no que diz respeito ao judiciário. Então, a nossa grande tarefa naquele momento foi enfrentar as discriminações que as mulheres sofriam no judiciário, né? Lá, 30 anos atrás. E é isso, fazem 30 anos que trabalhamos com acesso à justiça, esse é o nosso foco, o enfrentamento às violências que as mulheres sofrem, né? Muito marcadamente violência sexual, violência doméstica, violência racial, que são pautas que a gente vem se somando ao longo desses 30 anos. Muito bem. Profa Betânia, por que a cidade é diferente para o homem em relação à mulher? Porque as cidades, elas oferecem uma série de bens, de equipamentos, de serviços, e muitas vezes as necessidades das mulheres são diferentes daquelas que os homens apresentam, né? A gente tem, por exemplo, as mulheres com uma carga, uma responsabilidade às vezes bem importante relacionada, por exemplo, ao trabalho doméstico, e quando, por exemplo, Fernando, você não tem infraestruturas básicas, né? Como um acesso à água potável, né? Esgotamento sanitário, esse trabalho doméstico de, por exemplo, preparar as refeições, né? Cuidar dos filhos, ele acaba sendo muito mais penoso para quem está encarregado dessas tarefas, né? Então, são desigualdades que são relacionadas ao gênero, né? Mas que as cidades acabam repercutindo e impactando fortemente, né? Então, todas as lutas por direito à cidade, elas acabam beneficiando muito as mulheres, né? Acho que as questões do transporte público, da iluminação pública, né? Elas claramente acabam impactando mais as mulheres. Vamos imaginar uma coisa bem simples. A pessoa desce do ônibus à noite e não tem iluminação pública na rua, né? Quem é que tem mais medo de transitar nessa rua, né? Quem é que está mais vulnerável? Não é nenhuma questão de ter medo. Acho que a questão da iluminação pública, ela está muito, muito, muito intimamente ligada à vulnerabilidade que as mulheres têm hoje à violência sexual, por exemplo. Sim. Né? Então, não é nem quem tem medo, é quem está efetivamente mais vulnerável. Mais exposto, né, a esse tipo de violência. Eu acho que até as questões do transporte, a forma como é pensada as linhas de ônibus, a questão da tarifa, né? São questões, assim, que impactam muito o cotidiano das mulheres, né? Quem é que deixa o filho na creche? É a mulher. Às vezes ela tem que pagar 2 passagens, porque antes de chegar no trabalho, ela tem que deixar um filho na creche. Então, pensar a melhoria, né, dos serviços públicos, da infraestrutura, é algo que melhora bastante esse cotidiano das mulheres, né? Acho que tem muito a ver, né? Acho que sim. E eu não sei se a Betânia concorda, mas eu acho importante a gente pensar a URB como não uma cidade. Acho que existem várias cidades,
numa cidade, num contexto territorial. Né? Nós temos o centro da urbe, nós temos espaços de convivência que não são para todos, né? Que é para uma parcela da população. Isso a gente pode ver em Porto Alegre, isso está se acirrando. Né? A tendência é fechar os parques, ter espaços de lazer pouco acessíveis para aquelas pessoas que estão nas comunidades periféricas. Nós temos mais de uma cidade. Uhum. Né? Acho que sim. Nós temos periferias onde estão concentradas pessoas mais empobrecidas e mulheres mais empobrecidas. E aí eu acho que a gente precisa pensar também na perspectiva que quando estamos falando de mulheres, estamos falando de muitas mulheres, né? Diferentes mulheres no 8 de março. E nesses espaços mais periféricos da cidade, mais empobrecidos, onde as mulheres têm mais dificuldade de dar conta, de transitar, têm menos segurança, esses espaços, no Brasil, pelo menos, eles são habitados fundamentalmente por mulheres negras. Uhum. Né? Então, nós temos aqui uma questão de gênero, quando a gente pensa na cidade, nós temos uma questão racial importante, né, que estrutura hoje as relações, tanto de poder, mas especificamente as relações econômicas, e isso impacta na cidade. E nós temos uma questão que eu acho que é importante também, que é geracional. Uhum. Né? Nós temos um conjunto de jovens apartados do centro da urbe, né? E especialmente meninas jovens, que permanecem naqueles territórios de subalternidade. E quando eles acessam a urbe, a gente fala de uma espécie de inclusão social às avessas, né? Porque ele é olhado, essa juventude é uma juventude invisível, que está no supermercado, que está ali empacotando, que está cuidando do carro. As meninas estão ali de babá, elas estão cuidando, porque o serviço de cuidado são das meninas. Mas quando elas são... Esta população, especialmente as mulheres, é uma população invisível. Né? Quando é que ela se torna visível? Ela se torna visível pelo medo que a classe média tem de ser assaltado. Quer dizer, eles enxergam esta população, esses jovens, quando eles se aglutinam no centro da urbe. Via de regra, jovens negros que estão ali juntos, que estão, enfim... em a sua atividade cultural, de lazer, aí você enxerga, né? Porque tem um olhar sobre essa juventude que mora nas periferias que termina produzindo, né, esta visão, esta atenção, né? esse estigma, né? Territoriais, né? Muito claros. E é o que a gente chama de inclusão social às avessas, né? Provoca o olhar a partir do racismo, do temor. Né, da discriminação. Vê que essas desigualdades, né, que são estruturais na sociedade brasileira, né, desigualdades de classe, de gênero, de raça, né, acabam tendo uma repercussão super importante na vida dessas pessoas, né. Eu acho que tem também repercussões na área da cidadania, né. Por exemplo, quando você vive numa periferia que não tem, por exemplo, um título, né, em relação à terra que você ocupa, e, por exemplo, se anuncia um despejo, né? Às vezes, essa população tem mulheres grávidas, gestantes, idosas, né? Que ficam numa situação de muita vulnerabilidade, né? Numa situação como essa. Então, é bem importante que a gente compreenda essas relações entre cidade e cidadania, né? Eu acho que a gente, às vezes... A Márcia chamou atenção para um ponto muito importante. Muitas vezes a gente percebe a cidade como paisagem, né? Como se ela fosse igual ou vivenciada de maneira idêntica por todo mundo, e isso não é verdade, né? Essas vivências e as possibilidades de desfrutar dos bens materiais e simbólicos que traduzem a ideia de cidade é muito diferente conforme você seja, por exemplo, um homem branco, né, de classe média, né, ou uma menina pobre
né, que vive na periferia e que é negra, por exemplo, né? É completamente diferente. Mesmo, como a Márcia falou, né? Essa menina, quando ela se desloca para o centro, desde o ônibus, ela já está sendo olhada, né? As pessoas já olham para ela com... Será que eu vou ser assaltado? As pessoas, por exemplo, que não são da mesma grupo social, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, esse é o sentido da gente debater esse tema, a gente perceber essas maneiras de vivenciar a cidade que são muito diferentes, né? O direito à cidade, o que ele busca é justamente garantir para o conjunto da população um usufruto equitativo desse espaço urbano e que, com isso, possa acessar também aos direitos de cidadania de uma maneira mais igualitária. Então, eu acho, vou ter que dizer, eu estava lendo um texto da professora Betânia antes de vir para cá, um texto maravilhoso, inclusive recomendo. E eu me dei conta da questão dos equipamentos e das políticas públicas que poderiam ser aportadas para as mulheres que estão especialmente nesses lugares mais apartados da cidade, do centro da cidade, que seriam imprescindíveis. Você estava falando em creche, né? Nós temos, quem acompanha essas mulheres sabe, né? O fato de não ter um equipamento próximo da moradia dela e não ter capacidade, pelo menos organizada, desta mulher se deslocar, faz com que ela acorde às 5 da manhã. Sim. Exato. 5 da manhã, cozinhe, pega o seu filho, bote no colo, pegue um transporte que vai para um outro lugar da cidade e de lá ela desça, pegue outro transporte. Ela precisa acordar às 4, 5 da manhã. E isso impacta naquela criança, inclusive, que sai no frio, que sai na chuva. Seria super importante esta coisa da política pública de garantir equipamentos sociais nas zonas mais periféricas. Com certeza. Né, para que pudesse... As mulheres, elas realizam, isso é dado, 90%, elas são responsáveis por 90% quase do trabalho de cuidado. Né? É feminino o trabalho de cuidado não pago. Né? Ele é feminino. Então, à medida... E eu posso acreditar, assim, que se esta situação se invertesse, nós teríamos a tendência, pelo menos, de ter equipamentos, lavanderias, não sei o que, em qualquer lugar da cidade. Não que isso deva ser assim, né? Na verdade, as relações de gênero, elas não são fixas, o gênero se transforma, né? Eu acho que uma parte, assim, na semana do 8 de março, acho que é bem importante colocar isso. Uma parte da luta das mulheres é justamente para que essas relações de gênero se tornem mais igualitárias e que os seus companheiros, namorados, maridos, né? Os homens que vivem na casa assumam uma parte dessas tarefas, mas a realidade é essa que a Márcia colocou. Né? Então, acaba que é bastante pesado para essas mulheres. Né? Eu queria dar um outro exemplo sobre essa questão do acesso às infraestruturas, coisas que às vezes ficam muito invisibilizadas, né, Fernando? E que a gente não se dá conta, e às vezes os homens não se dão conta. Vê como, claro, é muito ruim viver numa casa sem banheiro. Mas, assim, tá todo mundo acompanhando a luta que está acontecendo nacionalmente por dignidade menstrual das meninas, das mulheres, né? Vocês imaginem você ter que viver numa casa sem banheiro e ser uma jovem adolescente que está num período menstrual. Às vezes a pessoa prejudica até a sua formação, porque ela falta à escola, porque ela não tem condições de higiene. Então, são impactos muito profundos, né? Que a gente tem que pensar e que pode pensar em políticas públicas que apoiem essas mulheres e meninas ao longo de toda, né, a sua trajetória e que possa também permitir que elas tenham condições de se inserir, né? Tanto no universo escolar quanto no mundo do trabalho. Perfeito. Eu vou aproveitar e fazer já um jabá do trabalho da Temis, que eu acho que é super importante, porque a gente está muito focada nessa ideia, né, de cidade, de cidadania. A gente há 30 anos tem um programa de empoderamento legal de mulheres, né, que são mulheres lideranças comunitárias, que são as promotoras legais populares.
Esse trabalho, ele é georreferenciado por isso mesmo. A gente entra numa comunidade, identifica as redes, os equipamentos, mapeia as lideranças ou possíveis lideranças e faz uma formação na área de cidadania, direitos humanos, para que elas possam reduzir essa distância que existe entre as mulheres e o sistema de justiça. Elas aprendem sobre leis, elas acolhem outras mulheres em situação de violência, e o trabalho delas é focado naquela comunidade, naquele território. Né? E uma das tarefas é identificar o que precisa de política pública naquele território. Isso é um trabalho muito potente mesmo. Desde 2023, estamos agora, 2006, a gente começou a fazer um programa de empoderamento legal para jovens, mulheres de periferia, se chama Jovens Multiplicadoras de Cidadania. O processo desta formação e da constituição deste grupo coeso é o oposto, por isso que eu falo que tem uma questão etária, é o oposto das mulheres lideranças comunitárias. Toda a estratégia é retirar essa juventude dos territórios que a subalternizam, tirar daquele espaço de subalternidade e fazer com que ela se aproprie do centro da cidade, dos equipamentos de cultura, e a formação para elas é dentro da universidade, sempre dentro da universidade. Por quê? Porque isso produz nessas meninas um lugar de pertencimento que elas jamais teriam. Sim. Muitas delas, um caso agora, né? Termina esse curso, geralmente ali na faculdade de educação. Elas passam a entender que aquele espaço também é delas. Claro. E elas se dão conta dizendo, eu vou estudar, vou entrar aqui. Porque elas participam do RU, dos equipamentos, a sala de aula, tem professores da universidade, e isso é muito potente também. Mas é um movimento oposto quando a gente trabalha com lideranças comunitárias mais velhas, né? Que é a importância de ela vir. Evidente que nessa formação elas vão ao museu, elas vão ao teatro, espaços que elas nunca tinham acesso. Quer dizer, entramos com ela na Casa de Cultura Mário Quintana. É impressionante ver o que acontece, claro. Né? A transformação que acontece. E ela diz, bom, esse lugar também é meu. Ressignifica, né? Ressignifica. Esses equipamentos. Né? E ela diz, bom, eu pertenço também a esse lugar. Eu posso acessar. Né? Eu posso acessar. Então, se tivesse... E eu penso, sinceramente, eu morei em Brasília. Se você vai ver a questão do transporte, dos horários de ônibus que vão, que vêm, a frequência, a gente não pode ter ingenuidade que isso é assim, não. É uma questão de economia. Os picos de quando vem o transporte, Brasília é muito assim, vem para a Esplanada, para o centro de manhã, volta de noite, final de semana não tem, quase. Brasília é completamente desigual, né? É. Pra começar pela história, que inundaram lá para fazer o Lago Paranoá, onde os trabalhadores tinham as residências, mas o curioso é que as linhas de ônibus, elas estão, se eu não me engano, a 5 ou 10 quilômetros da Esplanada, né? Ela produz uma segregação de propósito, bem né? importante. Mas né? a questão... E as praças não têm bancos. Em Brasília, vocês repararam isso? Não tem nem praça, né? Não Quanto tem. mais banco, né? Tem grandes áreas verdes pela cidade, mas não tem Ou bancos. seja, que a pessoa que não é para ficar Não ali, é para ficar naqueles espaços verdes. Não, e aqui, mesmo aqui lá, qual é a questão? A questão de que não tem transporte da periferia para o centro no final de semana e fora dos horários de pico, não é uma questão de economia. Claro. É para que aquela população permaneça lá. Sim, fique na periferia no fim de semana. Final de semana não é lugar de estar nos lugares aonde a gente, classe média, branca, circula. Sim, é uma forma de produzir um apartheid, né? Exatamente. Socioespacial. Né? Exato. Que através da forma como você disponibiliza o transporte público, você seleciona o público, os corpos, as corpas, que vão estar num lugar ou no outro. E em que momento? Exato. Porque a ideia venham para trabalhar. Terminou o trabalho, voltem para o seu lugar. Exatamente. Eu estive em Brasília, fui
passear em Brasília e ficou explícito isso. Fui no fim de semana, assim, Lá fui é na muito, sexta-noite né, e explícito. ficou, assim, escancarado. Olha, a gente quer que as pessoas fiquem lá nas cidades satélites, que não venham para a Esplanada e que não circulem na região das embaixadas, então, É, não. nada, né? Venham só para trabalhar. Na Para segunda-feira trabalhar. vai Servir. ter transporte again. É. Venham para Né? servir. E É. esse é o Isso. motivo pelo qual a juventude, as meninas, os meninos circulam mais. Pela questão que a gente falou, é mais seguro para os homens. E aí tem, de novo, uma questão de gênero que vai, né, recortando, atravessando essas questões. Os meninos não têm problema de voltar 1h da manhã no ônibus, só tem esse. Por isso eles circulam mais. É muito inseguro para as meninas se submeter ao pouco transporte que tem, Claro. por exemplo, para vir frequentar o centro no final de semana. Sim. Uma outra questão que também tem a ver, não é só a questão do horário, da iluminação pública, né? Mas do próprio assédio que as meninas sofrem, às vezes, dentro do transporte coletivo, né? Essa é uma questão que já teve casos escabrosos no Brasil, né? Que acabaram, inclusive, motivando projetos de lei e até tipificação de algumas Exato. condutas, Uhum. né, relacionadas a esse comportamento masculino num transporte coletivo em relação às mulheres, né? É o caso da importunação, né? Exato. Agora é a lei de 2016, né? Que é um novo tipo penal, né? Uhum. Relacionado a condutas que acabaram se tornando célebres pelo repugnante que é, né? Bom, em São Paulo, no Rio, tem, dependendo, né, da linha, tem vagões exclusivos para mulheres, porque chegou a um ponto de ser explícito o abuso, o assédio, né? Eu acho que foi lá que surgiu aquele caso, né? Da importunação. Esse é um caso clássico. Ele ia lá, importunava, saía, não tinha tipo penal. Uhum. E importunava, saía, não tinha tipo penal. Se criou a importunação. E essa é uma grande discussão hoje. Se a gente deve ter vagões separados ou não. Para te dizer a verdade, eu não tenho muita opinião. Não sei se tu tens. Eu acho que é aquilo que eu comentava antes, né? Nós temos uma perspectiva de acreditar que é possível construir relações mais igualitárias. A luta feminista é para que as relações de gênero se tornem mais equitativas, que o poder, porque o gênero, né, ele implica em relações de poder, uma hierarquia construída numa diferença biológica, você edifica em cima uma desigualdade. E a ideia é que isso possa ser, enfim, num futuro, né, que a gente deseja, que isso possa ser resolvido e que homens e mulheres possam, né, dividir poder e não ter esse tipo de relação abusiva, de relação de toda espécie de abuso, né, Fernando? Eu acho que enquanto a gente não chega nesse lugar, nesse momento em que se conquistou essa igualdade, é muito importante que a gente adote ações que até a própria literatura feminista chama de ações afirmativas, né? Que são medidas transitórias, como são as cotas, por exemplo, para as mulheres, né, nos espaços de tomada de decisão, e que são, no Brasil, batalhas permanentes das mulheres, né? Eu acho que o vagão rosa no trem, né, no metrô, ele é uma medida desse tipo. Porque, por enquanto, as meninas ainda estão expostas a tentar chegar na faculdade, na escola, no trabalho, na creche do filho e ter que sofrer uma importunação sexual. Isso fere a dignidade das mulheres, né? Então, nesse momento, ainda sou favorável. Eu tendo a ser favorável também, mas eu tenho escutado. Eu acho que essa tua explicação aí consegue me ajudar a pensar um pouco mais e poder defender isso. Não é o ideal. Não é o ideal, né? O ideal seria que todo mundo pudesse desfrutar de um transporte coletivo adequado, confortável, sustentável, né? E em igualdade de condições, onde você vai ter mobilidade na cidade, com políticas públicas que pensam, né, no conforto do cidadão e da cidadã,
ao se deslocar pela cidade, porque ter uma mobilidade adequada, ter condições de ir onde você quiser, né, faz parte do conteúdo, é um dos componentes do direito à cidade. Né? Perfeito. Então, esse direito à cidade, ele acaba que vê que até na hora de se locomover dentro da cidade, as mulheres têm que fazer 1000 estratégias, qual é o horário que eu vou poder, né? Onde eu vou, que transporte eu vou usar, vou estar segura. Aqui em Porto Alegre teve uma iniciativa muito interessante, que a Márcia deve conhecer, que era um projeto da sociedade civil chamado Vamos Juntas, que era mapear horários e locais que as mulheres tinham insegurança. Desce na Praça Dom Feliciano à meia-noite, né? Não, as mulheres vão ter um aplicativo onde vão ver quais são as outras mulheres que estão na mesma situação e que vamos juntas, porque em grupo a gente está um pouco mais seguras. Então, vê que tipo de estratégias de sobrevivência, de garantia da sua dignidade, da sua cidadania, as mulheres têm que armar para poder simplesmente circular pela cidade. Sim. Ou seja, não é uma cidade cidadã. Ela Não. pode e deve ser, mas ela não é. Não é cidadã para todas e todos, pelo menos. Eu acho que isso é o que a gente tem que, eu acho que marcar muito. É cidadã para alguns, né? Muito bem, teremos muito a falar ainda, mas vamos deixar para um outro compromisso, né? Pode Esperamos ser. que a gente consiga ter evoluções nessa caminhada. Eu queria agradecer a doutora Márcia Soares, que é advogada de Direitos Prazer. Humanos, diretora executiva da Temis. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, feliz demais de estar aqui. E a professora, a doutora Betânia Alfonsin, que é coordenadora do curso de especialização em Direito Ambiental. Você pode procurar no site Curso muito bom. fmp.edu.br/pós. Professora da graduação, do mestrado, né? E também diretora de Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Muito Doutora obrigada, Betânia, Fernando. muito obrigado. Foi uma oportunidade muito bacana e para as nossas alunas, para as nossas professoras, para as nossas colegas, acho que o recado final meu e da Márcia é um feliz 8 de março, né? Viva a luta das mulheres por dignidade e cidadania. Viva a luta das mulheres. Compartilhe este conteúdo, passe adiante para que nós possamos jogar luz sobre temas como esse, em que a cidade não é feita para as mulheres, infelizmente. Um abraço e até a próxima edição.